Meu aluno, minha aluna, vamos dominar a urgência e emergência? Vamos entender como essa temática é cobrada na banca aí, CESP e Sebrasp? O dominando de hoje é urgência e emergência. Pegue seu cafezinho, porque eu já peguei o meu. Pega seus materiais e vem aqui aprender urgência e emergência comigo, fazer um dominando questões da banca CESP e Sebrasp. Bora nós? Diretor, meu amor, na tela. Dominando questões aqui de urgência e emergência com o professor Jonathan Costa. Bora lá! Vamos! CESP Sebrasp na veia. Urgência e emergência. Primeira questão. Essa primeira questão aqui foi da Prefeitura aí de Boa Vista, tá? É uma questão fácil, eu acho uma questão fácil, porém ela foi anulada por ter divergência aí na questão do gabarito. Ela foi anulada. Mas eu trouxe aqui ela para a gente relembrar esses assuntos de urgência e emergência, perpassar e entender como essa temática é cobrada. Preste bastante atenção. Leia todas as alternativas com atenção, tá? Não leia nas pressas, não leia na carreira, leia com atenção e vai interpretando. É assim que você vence na banca Sebrasp. Vamos lá. Primeira questão aqui de 2025 foi da Prefeitura de Boa Vista, técnico de enfermagem. Acompanhe comigo o candidato ao enunciado da questão. Julgue os seguintes itens a respeito da atuação do técnico de enfermagem no âmbito de suas competências legais no atendimento pré-hospitalar móvel, né, terrestre, agroviário, bem como nas centrais de regulação das urgências em serviços públicos e privados, civis e militares. Candidato, vamos lá. Primeiro item aqui. Primeiro item. No suporte básico de vida, a assistência de enfermagem deverá ser realizada, no mínimo, por um técnico de enfermagem na composição com o condutor. Gente, quando a gente fala de suporte básico de vida, suporte básico de vida, suporte básico. Suporte avançado tem que ter enfermeiro, o médico lá e o condutor. Suporte básico de vida é aquele paciente que está ali com ou sem risco de vida, né? Essa assistência aqui, ela deverá ser realizada por, no mínimo, um técnico de enfermagem ou condutor. Essa alternativa está certíssima, tá? Já serve até para você que está aí do outro lado revisar. Tá certo aqui nosso primeiro gabarito. Vou colocar um Vzinho de verdadeiro. Aí aqui a gente já fica, letra A, ok? Terceiro, ou letra B, afirma que é o terceiro, tá errado, né? Por quê? Porque eu tenho certeza que a letra A, o primeiro tá certo, eu tenho certeza, John. Então já vai eliminando, tá? Então aqui, letra C tem o primeiro, letra D a gente elimina, né? Todos os itens a gente não leu ainda. Então vamos lá. Segundo, no suporte intermediário de vida, a assistência de enfermagem deverá ser executada pelo enfermeiro, sendo obrigatória a atuação conjunta com um técnico de enfermagem ou outro enfermeiro na composição com o condutor. Gente, e aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que no suporte intermediário de vida, essa assistência de enfermagem, ela deve ser executada pelo enfermeiro, sendo obrigatória a atuação conjunta com o técnico de enfermagem ou outro enfermeiro, aí na composição com o condutor, certo ou errado? Certo ou errado? Gente, essa alternativa aqui está certíssima, tá? Essa atuação, essa assistência de enfermagem no nível intermediário, ela deverá sim ser executada pelo enfermeiro, sendo obrigatório ali ter a atuação conjunta com o técnico de enfermagem ou outro enfermeiro. Isso é o que traz aí as nossas resoluções do Conselho Regional e Conselho Federal de Enfermagem. Verdadeiro, tá? Verdadeiro, vou colocar um Vzinho aqui. Próximo. Terceiro, em se tratando de assistência de enfermagem, no suporte avançado de vida, é obrigatória a atuação conjunta de um técnico de enfermagem, um enfermeiro, na composição com o médico e condutor. Quando a gente fala aqui de suporte avançado de vida, esse suporte avançado, ele tem que ter o quê? Tem que ter o médico, o enfermeiro e o condutor. Suporte avançado de vida. Não necessariamente precisa ter o técnico. Suporte básico de vida a gente tem o técnico. Suporte avançado, não, tá? Então essa alternativa aqui está falsa. John, qual é o nosso gabarito? Letra C, 1 e 2 aí são os itens corretos.
No suporte intermediário de vida, a assistência de enfermagem deverá ser executada pelo enfermeiro, sendo obrigatória que a atuação conjunta com o técnico de enfermagem ou outro enfermeiro na composição com o condutor. No suporte avançado de vida, né, a assistência de enfermagem é privativa do enfermeiro na composição com o médico e condutor. A terceira questão trouxe em conjunta com o técnico, né? E o enfermeiro na composição com o médico e o condutor. Não, é só por enfermeiro, tá? É privativa aqui do enfermeiro quando a gente traz aí a questão do suporte avançado de vida. Resolução 713 de 2022 do Conselho Federal de Enfermagem. Conduta em pacientes armados. Preste bastante atenção, candidato. A gente tem algumas condutas aí que o Manual do SAMU traz mediante, né, o atendimento pré-hospitalar diante do paciente que se encontra aí armado, o indivíduo que se encontra armado, né? Então, o que é que a gente vai fazer? O que é que o Manual do SAMU, um manual um pouco antigo, 2016, mas ainda é cobrado em provas de concurso público, tá? Ele traz aí referente a essa atuação, essa conduta aí, né, em pacientes, né, armado. Eu coloquei até um desenhozinho aqui, né? O paciente, suponhamos que ele está armado lá. Primeiro, o que é que eu vou fazer? Primeiro, inicialmente, avaliar o ambiente, sujeitos e segurança, método e a cena, tá? O ambiente ele tem que estar seguro, tanto para mim, que vou realizar aqui determinado resgate, quanto também para as outras pessoas ali envolvidas, certo? Se não tiver segurança, eu não posso entrar aí nesse ambiente, porque senão vai ser duas vítimas, vai ser o paciente e eu, tá? Então, inicialmente, eu tenho que avaliar a cena, a segurança do ambiente ali, tanto para mim quanto para os outros sujeitos. Segundo, em caso de presença de objeto que pode ser utilizado para agressões ou autoagressão, eu tenho que informar que o médico regulador para solicitar apoio à autoridade policial, né, e do suporte aí avançado de vida, né, quando disponível, tá? Então, você tem um paciente, ele está armado, tá? Ele está armado, esse paciente. Você vai fazer um resgate nele, ele teve um surto, está armado, né? Digamos assim. Eu tenho que solicitar apoio ao médico regulador. Não é somente ir lá e tentar convencer aquele indivíduo a não, por exemplo, se matar, ou então a não matar outra pessoa. Aí eu tenho que envolver outras autoridades. No caso, eu informo o médico regulador do SAMU e ele aciona aí a polícia, né, a autoridade policial para dar todo esse apoio. Na presença de apoio, tentar negociar com o paciente a entrega, né, abandono do objeto, exceto na presença aqui de arma de fogo, tá? Por exemplo, suponhamos que ele está com uma taca na mão. Aí ele quer bater em todo mundo ali. Tentar negociar, né, esse objeto com o paciente, a gente pode fazer isso, mas tomar cuidado, porque se ele tiver com uma arma de fogo ali, isso daqui não é competência da gente tentar negociar nada disso. Na presença de armas de fogo ou nos casos de resistência, a entrega aqui, abandono do objeto, será que a autoridade policial assumirá a mediação, tá? Então tá apresentando risco, tem um risco ali grave de vida, de matar outras pessoas, o indivíduo tá com uma arma, né? E essa arma tem um risco muito grande para outras pessoas, a gente não vai tentar negociar nada não, porque isso daí é de competência da autoridade ali policial. Após o desarme, não havendo suporte avançado de vida disponível, conter fisicamente o paciente, né, o protocolo aqui é BP27, e avaliar a necessidade de acompanhamento policial dentro da ambulância, certo? Contém o paciente e avalia a necessidade aí de acompanhamento dentro da ambulância. Informações importantes. Essa questão aqui foi de 2021, foi para o cargo do DPEM, Departamento Penitenciário Federal, enfermeiro. Inclusive, o professor de vocês passou nesse concurso. Vamos lá. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado para atender um paciente que, segundo a pessoa que fez o chamado, esse paciente estava armado. Pem, pem, pem. Paciente armado e apresentando quadro de hiperatividade, irritabilidade exacerbada e atitude de franca agressão. Tendo como referência essa situação hipotética, os protocolos validados para o serviço em questão, julgue o item que se segue. A equipe de SAMU deverá solicitar apoio à autoridade policial antes mesmo de avaliar o ambiente aí da cena. Certo ou errado? Certo ou errado, certo ou errado. E aí, o que, é que você acha? Preste atenção. Às vezes da banca Sebrae traz um enunciado lá lindo, maravilhoso, aquela coisa que vocês, poxa, isso daqui não tem como estar errado, isso daqui está certo. Tome bastante cuidado com esse tipo de questão.
Tá? A questão ela trouxe aqui, a equipe de SAMU deverá solicitar apoio à autoridade policial antes mesmo de avaliar o ambiente da cena aí, o ambiente da cena. Está certo ou está errado? A maioria dos alunos aí vão responder como certo, tá certo. Mas não tá certo, tá errado, tá? Tá errado. John, por quê? Porque inicialmente eu tenho que o quê? Avaliar a cena, a segurança da cena. O que foi que a gente falou, né, no slide anterior aí, trouxe a sequência de atendimento aí para o paciente que se encontra armado, independentemente do tipo de arma, né? Inicialmente a gente vai fazer o quê? Avaliação da cena. Avaliação da cena, da segurança daquele local. Você avaliou que aquela cena está insegura, você avaliou que aquele local está inseguro, tanto para mim quanto para as outras pessoas que estão ali em volta. Aí sim você solicita apoio à autoridade policial, tá? Apoio à autoridade policial. Antes disso, não. Você precisa avaliar essa cena para poder solicitar esse apoio. Beleza? Então, essa questãozinha aqui, ela está errada. Porque não é antes mesmo de avaliar o ambiente, é depois daí que avalia o ambiente. Olha lá, olha aqui, ó. Avalia o ambiente, sujeito, segurança, métodos e a cena. Depois disso, em caso de agressão, vou solicitar apoio à autoridade, né, policial. Questão errada. Terceira questão, continuando aqui, o mesmo quesito, o mesmo enunciado aqui do, né, indivíduo, que está com hiperatividade, irritabilidade exacerbada e atitude franca de agressão. Tendo como referência a situação hipotética e protocolos validados em serviço em questão, julgo que se segue. Para definir a conduta do SAMU, na abordagem ao paciente, é irrelevante determinar se a arma é branca ou de fogo? E aí, você que está aí do outro lado, você acha que é irrelevante determinar se a arma é branca ou de fogo? É irrelevante determinar? É irrelevante? Irrelevante, olha. Não importa não, fui lá, avaliei a cena, mas não vou ver não se é arma de fogo ou então arma branca. Enfim, eu sei que ele está armado ali, vou solicitar, né, o apoio à autoridade policial. Não, peraí, tenha calma, tenha calma, tenha calma. Para definir a conduta do SAMU e a abordagem do paciente é irrelevante. É relevante você avaliar, determinar se a arma ela é de fogo ou branca. Então, quando o enunciado da questão da Banca Sebrasp trouxer, né, essa questão aqui irrelevante, né, avaliar a cena, né, irrelevante avaliar e determinar se o paciente está com arma branca ou de fogo, isso daqui está errado, está errado, porque não é irrelevante, é relevante, é de fundamental importância eu avaliar se aquele paciente, se aquele indivíduo ali, ele está apresentando arma branca ou de fogo, tá? Beleza? Ok? Vamos nós. Erradinho essa questão. Fácil, né, minha gente? Até aí tudo bem. Quarta questão, continuando, mesmo enunciado, mesma questão, mesmo casozinho clínico. Estando disponível suporte avançado de vida, deve-se, após o desmame, priorizar a contenção física do paciente, que somente deverá ser sedado em casos de ausência de acompanhamento policial na ambulância. Certo ou errado? E aí, o que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Ó, estando disponível suporte aí avançado de vida, deve-se após o desarme ali do indivíduo que portava a arma de fogo, ou seja, a arma branca, né? Priorizar a contenção física do paciente, que somente deverá ser sedado em caso de ausência de acompanhamento policial. Gente, isso daqui tá errado, tá? Tá errado, tá errado, tá? Mesmo após o desarme aí, o desarme, priorizar a contenção do paciente, eu vou priorizar a contenção desse paciente. Quando ele traz aqui que somente deverá ser sedado em caso de ausência de acompanhamento policial, não, isso daqui é da equipe médica, tá? A conduta da equipe médica. Você vai sedar ou não? Você não vai sedar, tá? Em casos aqui de ele ser acompanhado ou não pela equipe policial, isso deve depender, mas somente deverá ser sedado em caso de ausência do acompanhamento policial, não. O policial ele pode acompanhar ali, juntamente com a ambulância, né, e tá levando esse indivíduo, e esse indivíduo, de acordo com a conduta médica do médico ali, diante, né, do suporte avançado de vida, porque eu tenho um médico ali presente, ele pode solicitar, sim, que esse paciente ele seja sedado, né, além aí da contenção física, certinho? Portanto, esse gabarito aqui está errado. Gente, preste bastante atenção.
nossa tabelinha de urgência e emergência, para você memorizar, para você rever esses conceitos iniciais, saber, né, como é que se comporta aí, né, a questão da parada em suporte básico de vida, suporte avançado de vida, tá? Eu vou trazer aqui informações importantes na próxima questão, mas antes a gente vai dar uma revisada sobre esses componentes de suporte básico de vida, suporte avançado de vida, certinho? Na tela, diretor, vamos nós. Ó, aqui, eu só vou mudar a cor da minha canetinha, vou colocar um azul. A gente tem aqui os componentes, você já conhece essa tabela, né? Adulto e adolescente, crianças de até 1 ano na puberdade e bebê menores de 5 anos. Inicialmente, aí, eu vou verificar o quê? A segurança do local. Se o local é seguro, aí para a vítima e para o socorrista. Depois disso, por exemplo, a gente está falando de parada, tá? Parada cardiorrespiratória. Agora é parada. Esqueça lá a questão do paciente armado, esqueça desse suporte aí. A gente vai agora entrar no quesito de parada cardiorrespiratória. Então, reconheci a parada cardiorrespiratória, verificar se a vítima responde. Se não responder, verificar o pulso aqui, né, simultaneamente, a respiração e o pulso simultaneamente. Cuidado que onde tem número tem questão, aqui em 10 segundos. A banca Sebrae vai colocar aqui para verificar o pulso em mais de 10 segundos. Não, é em até 10 segundos, Alice. Tem que verificar o pulso e a respiração simultaneamente em 10 segundos. Reconheci que meu paciente está em parada cardiorrespiratória. John, quais são os sinais aí de parada cardiorrespiratória? Paciente, você chama senhor, paciente irresponsivo, é um sinal, não responde. A ausência de pulso, lembrando que o pulso no adulto e adolescente, a gente palpa aqui o pulso braquial, tá? Pulso carotídeo. Na criança, menores aí de 1 ano, é o pulso braquial, tá? Na PCR, na parada cardiorrespiratória. Adulto, pulso carotídeo. Crianças, menores do que 1 ano, pulso braquial, certinho? Beleza? Reconheci que o paciente está numa parada cardiorrespiratória. Sinais clínicos, sinais de uma PCR. Ausência de pulso, o paciente está irresponsivo, senhor, não responde nada e o paciente está gaspeando ou respiração ausente. John, o que é gaspeando? Como se fosse um gatinho morrendo afogado. Ou então aquele peixinho saindo aí com a boquinha, né, fora d'água, tá? Então, isso é o gasping, ok? Reconheci que o meu paciente está numa parada cardiorrespiratória, eu vou checar o quê, John? Checar o pulso e a respiração simultaneamente, não mais aí do que 10 segundos. Aí eu vou entrar com o meu suporte básico de vida, lembrando que se o paciente ele for adulto ou adolescente, na presença de um socorrista, a gente faz 30 por 2. 30 o quê, John? 30 compressões e 2 ventilações. Agora, se for aí uma criança menor de 1 ano, né, o bebê, a gente, na presença de 2 socorristas, a gente faz 15 por 2. Mas se tiver um socorrista só, John, a gente faz 30 por 2, tá? 30 compressões, 2 ventilações. John, mas se for um adulto e tiver aí 2 socorristas, continua 30 por 2, 30 compressões e 2 ventilações. No suporte básico de vida, sem via aérea avançada, tá? No suporte sem via aérea avançada. Então aqui, ó, reconheci que meu paciente está em PCR, eu vou checar o pulso e a respiração simultaneamente, não mais do que 10 segundos. Realizar a ventilação e compressão sem via aérea avançada, aqui 1 ou 2 socorristas, vou fazer 30 por 2. E isso para adultos e adolescentes, tá? Para crianças de 1 ano até a puberdade, se for um socorrista, eu vou fazer 30 por 2, 30 compressões e 2 ventilações. Se tiver 2 socorristas, eu faço metade, 15 compressões e 2 ventilações. A mesma coisa para bebê. Um socorrista, eu vou fazer 30 por 2. 2 socorristas, eu vou fazer 15 por 2. Agora, se tiver mais socorristas aqui para adulto e adolescente, continua 30 por 2, tá bem? Deixa eu tomar um pouquinho aqui de água. Ó. Relação, ventilação, né, compressão com via aérea avançada, que é com via aérea avançada. Eu tenho que manter uma frequência para adultos e adolescentes de 100 a 120 compressões por minuto, tá? De 100 a 120 aí, compressões por minuto. E uma ventilação a cada 6 segundos, certinho? Totalizando 10 ventilações aqui por minuto. Então, ó, preste bastante atenção. Cuidado, cuidado. Suporte básico de vida sem via aérea avançada,
sem via aérea avançada, a relação aí, ventilação, a relação compressão-ventilação é de 30 compressões para 2 ventilações, tá? Suporte aí básico de vida sem via aérea avançada. Agora, relação ventilação com via aérea avançada. Eu tenho que manter uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto e eu vou administrar uma ventilação a cada 6 segundos. Uma ventilação a cada 6 segundos. Isso para adultos e adolescentes, tá bem? Para criança, John, para criança é diferente. A gente vai manter uma frequência de 100 a 120 por minuto, né? E vai administrar uma ventilação a cada 2 a 3 segundos. Para bebê, a mesma coisa. Frequência das compressões de 100 a 120 por minuto e administrar uma ventilação a cada 2 a 3 segundos. Então, cuidado, candidato, para não se confundir. Quando a gente fala da relação ventilação, né, compressão com via aérea avançada, a gente tem uma classificação tanto para adulto e adolescentes, quanto para criança, tá? Crianças e bebês menores de 1 ano. Quando a gente fala de adulto, eu vou fazer aí a frequência das compressões, vai ser de 100 a 120. A Sebrae vai colocar, vai ser até 130, menor do que 100 vai estar errado. É de 100 a 120 compressões aí por minuto. E uma ventilação a cada 6 segundos. Isso para adultos e adolescentes. Agora, para crianças, né, de 1 ano até a puberdade, como é que eu vou fazer, tio John? Eu vou fazer o seguinte: compressões, a frequência das compressões também de 100 a 120, mesma coisa de adulto, de 100 a 120, porém eu vou fazer uma ventilação a cada 2 a 3 segundos. Uma ventilação a cada 2 a 3 segundos. E para bebê, a mesma coisa. Bebê menores de 1 ano, uma ventilação a cada 2 a 3 segundos. E as frequências das compressões de 100 a 120. Ó, profundidade das compressões. No adulto, no mínimo 5 centímetros, no máximo 6, que é equivalente a 2 a 2,4 polegadas, tá? Às vezes a prova ela pode trazer essa questão aí, de 2 a 2,4 polegadas. De 2 a 2,4 polegadas para adultos e adolescentes. Para a criança aqui de 1 ano até a puberdade, é pelo menos 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax, cerca aqui de 2 polegadas, que é equivalente a 5 centímetros. Bebês menores de 1 ano, pelo menos 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax, cerca aqui de 1 a 1,5 polegadas, equivalente a 4 centímetros. Esperar o retorno aí do tórax, né, após cada compressão, e minimizar as interrupções, menos aqui de 10 segundos. Quinta questãozinha aqui comigo. Foi da Sebrasp, foi da Prefeitura de Boa Vista, analista, enfermeiro, intensivista, pediátrico. Acompanhe comigo, candidato, aqui a questão. Tendo como referência as diretrizes atuais para a ressuscitação cardiopulmonar em pediatria, assinale a alternativa aqui correta. Após cada compressão, deve-se permitir que o tórax retorne pelo menos 1/3 do seu diâmetro anteroposterior. Não, 1/3 não. É retorno total do tórax, tá? Retorno total do tórax. Retorno total do tórax. Sendo necessário realizar a verificação do ritmo com duração não superior a 10 segundos a cada 2 minutos aproximadamente. Ok, mas é o retorno total aqui do tórax. Letra B, a taxa de compressão razoável para bebês e crianças é de aproximadamente aqui 60 a 80 compressões por minuto. Tá errado. É de 100 a 120 compressões por minuto, tá? Beleza? Letra C, na ausência de via aérea avançada, é recomendada uma relação compressão-ventilação de 30/2, caso haja 2 socorristas. E de 15/2, caso haja apenas um socorrista. Errado, né? Errado, tá ao contrário. Relação ventilação-compressão. 15/2, eu estou falando em pediatria. 15/2 na presença de 2 socorristas e 30/2 na presença de um socorrista. Aqui ele inverteu. Letra D. Para bebês, deve-se comprimir o externo com 2 dedos ou 2 polegares, colocado logo abaixo da linha intermamária quando a ressuscitação é realizada por um socorrista. É recomendada a técnica que envolve as mãos com os 2 dedos ou polegares. Não. A gente tem aí a ressuscitação com os dedos justapostos ou sobrepostos, tá? É esse quesitozinho aqui de ressuscitação que a gente faz com a nossa criança.
Não é aqui na linha intermamária, não. Ok? Tá errado. Letra E. É recomendado aplicar compressões que pressionam o tórax aproximadamente em 4 centímetros para bebês e 5 centímetros aqui para criança, que corresponde a pelo menos 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax. Tá certíssimo, tá? Aqui, ó, 4 centímetros para bebês e 5 centímetros para criança. Certinho, igualzinho aí a questão trouxe, que é equivalente a 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax. Letra E é o nosso gabarito. Sexta questãozinha, Prefeitura de Boa Vista, na lista também aqui, especialidade enfermeiro. Para o atendimento em parada cardiorrespiratória em adultos, PEM. Cuidado quando você lê uma questão da banca Sebrasp, tá? Quando ele traz a parada cardiorrespiratória, ele tem que dizer se é em adulto, se é em criança, se é em adolescente, se é em gestante, tá? A gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Quando ele traz aqui a parada cardiorrespiratória em adulto, a gente tem que ficar atento. Adulto 30/2. Se tiver 2 socorristas, vai ser 30/2, tá? A relação compressão-ventilação sem via aérea avançada deve-se ser o quê? 15/2? Não. 30/3? Não. Letra C, 30/2. 30 compressões e 2 ventilações. Tá bem? Independentemente aí da quantidade de socorrista. Estou falando de adultos. Adultos. A gente sempre vai fazer 30/2. Tá? Vamos lá. Nossa sétima questão. Foi do TJ para analista judiciário, né, enfermagem 2025. Considere o protocolo de suporte básico de vida do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, julgue o próximo item. O parâmetro de abertura ocular na escala de Coma de Glasgow apresenta diferentes descrições de sinais para adultos e para crianças e bebês. Gente, isso daqui está certo ou está errado? Os parâmetros de abertura ocular na escala de Coma de Glasgow apresentam diferentes descrições de sinais para adultos, crianças e bebês. Gente, isso aqui está errado, tá? Está errado essa questão. Está errado. A escala de Coma de Glasgow. Em bebês e crianças, considera-se aqui a voz e não o comando verbal, pois elas ainda estão a compreender as ordens aí como adultos, tá? Então, só um momentinho. Em bebês e crianças pequenas, considera-se a voz aqui e não o comando verbal, pois elas ainda não compreendem as ordens como adultos. Aí aqui eu coloquei a escala de Coma de Glasgow para vocês. Eu tenho abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Por exemplo, a criança, você não vai dizer senhor, criancinha, levanta a mão. Você não vai conseguir, ela não vai obedecer às ordens. Então aí, né, vai ser diferente, né, a aplicação. Aí eu tenho aqui, ó, a escala de Coma de Glasgow tem que fixar na mente de vocês. Eu tenho a avaliação de 3 parâmetros: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. E tenho a avaliação pupilar. Escala de Coma de Glasgow, P, tá? Tem que memorizar. John, tem que memorizar? Tem que memorizar, tá? Não tem para onde correr aí com a escala de Coma de Glasgow. Abertura ocular, pontuação 4. Se você chegou e uma paciente abriu o olho, regalou o olho, é 4 pontos. Se foi uma abertura ocular espontânea, é 4 pontos. Se você chegou e falou, José, ele abriu o olho, é 3 pontos. Por quê? Porque a abertura ocular foi ao som, foi ao chamado. Agora, se você chegou, né, ele não abriu o olho, você falou, José, e ele não abriu o olho, mas você fez uma pressão aqui no leito ungueal dele, ele abriu o olho, a abertura ocular é 2 pontos. Por quê? Porque foi a pressão. Tá? A pressão é na abertura ocular que ele abriu o olho. Quando eu aplico tudo isso, né, eu chego, ele não abre o olho. Eu falo, seu José, ele não abre o olho. Eu faço uma pressão no leito ungueal dele, né? Ele não abre o olho. Ele não abre o olho, né? Tá ausente, é 1 ponto. John, e quando é NT, que é não testável? Não testável é quando o meu paciente, ele, por exemplo, ele tem um edema de face, ele tem um trauma na face, eu não vou conseguir, né, com que ele faça ali a questão do seu José, ele abre o olho, a abertura ocular dele seja espontânea, tá? Então é não testável. Aqui, 4, 3, 2, 1. A resposta verbal, eu tenho aqui, se meu paciente está orientado como assim, John? Chego lá, meu paciente está orientado em espaço e tempo, ele vai ganhar 5 pontos. Seu José, você sabe que dia é hoje? Sei, hoje é sábado. Quantos anos você tem? Tenho 70 anos. O senhor mora onde? Moro na cidade XYZ. Beleza, ele tá orientado, então ele vai ganhar 5 pontos. Agora, se você chega para esse paciente para testar a resposta verbal dele e ele tá confuso, você fala para ele, não, bola, isso falando coisa com coisa,
você vê que ele está confuso ali, ele ganha 4 pontinhos aqui na resposta verbal. Se ele está falando palavras soltas, né? Palavra, por exemplo, né? Seu José, você está bem? Como é que você está ali? Hospital. Beleza, hospital tem relação. Bola, futebol, laranja, mulher, vaca, gado. Ele está falando palavras soltas, ele ganha 3 pontos. Agora, se meu paciente aqui ele está emitindo algum ruído, ele ganha 2 pontos. Agora, se eu aplico tudo isso e não acontece nada, ele ganha 1 ponto. E quando é não testável, John, não testável é quando, por exemplo, a resposta verbal desse paciente é impossível testar. Se eu tenho um paciente que está sedado, ele está sedado, ele tem uso de sedação. Então, não vou conseguir testar a resposta verbal dele. Não vou saber se ele está orientado, né? Ele está sedado. Ele está em uso de medicação, beleza? Então, é não testável. Resposta motora. Eu vou perguntar o indivíduo se ele obedece às ordens. Se ele obedece às ordens, é 6 pontos. Como assim, John? Seu José, levanta as mãos. Seu José, levanta os pés. Beleza, está obedecendo às ordens. Seu José, coloca a língua para fora. Ah, está obedecendo às ordens. Ele ganha 6 pontos. Agora, se ele localiza, né, por exemplo, eu faço uma pressão nele aqui, na região supraclavicular, eu faço uma pressão dele e peço para ele localizar. Aí você consegue localizar a dor que eu fiz aqui em você? Ele consegue localizar. Se ele localiza a dor, ele ganha 5 pontos, tá? Na resposta motora, 5 pontos. Agora, se ele faz uma flexão normal. Se você consegue localizar a dor, seu José, aí ele faz uma flexão normal, mas ele não localiza. Se ele localiza, ele ganha 5 pontos. Mas ele faz uma flexão normal da mão. Mas ele não localiza, tá? Flexão normal. Ele ganha 4 pontinhos aqui na escala de Coma de Glasgow. Agora, se ele faz uma flexão anormal, que antes era chamada de decorticação. Decorticou, descerebrou. Decorticou, descerebrou. Decorticou, descerebrou, tá? Se ele faz uma flexão anormal, ó, flexão anormal. Você vê, a flexão normal é aqui, para ele localizar. Mas ele faz uma flexão anormal, né? Ele ganha 3 pontinhos na escala de Coma de Glasgow. Decorticação. Agora, se ele faz uma extensão, eu faço uma pressão aqui na região supraclavicular dele, ele faz uma extensão. Ele faz uma extensão. É a descerebração. Decorticou, descerebrou. Decorticou, descerebrou. Decorticou, descerebrou. Ele faz uma descerebração. Uma extensão. Quando ele faz isso, né, é 2 pontos. Se eu aplico tudo isso e ele não faz nada, é 1 ponto. Não testável, por exemplo, você tem um paciente lá sedado, né? Você tem um paciente e você tem um paciente paraplégico. Você não vai conseguir testar a resposta motora dele, né? A questão da avaliação pupilar vai testar a reatividade à luz. Se aqui nenhuma das pupilas reagirem ao estímulo luminoso, é -2. Aí eu vou pegar a pontuação daqui tudo e vou diminuir -2. Se somente uma pupila reagir à luz, é -1. Se todas as pupilas estão fotorreagentes, é 0. Você não vai diminuir nada na pontuação, tá? Aí eu tenho a classificação. Classificação traumatismo crânioencefálico. Isso daqui a CESP adora. Eu tenho que memorizar isso daqui, tá, candidato? Porque isso daqui, se cair, você não erra mais. A gente tem o TCE grave, o TCE moderado e o TCE leve, tá? Pontuação, John. Quando eu tenho um leve, o Glasgow aqui de 13 a 15 é leve. Glasgow de 9 a 12 é moderado. Um Glasgow aqui menor ou igual a 8 é grave. TCE grave. Então, classificação aí do TCE segundo a escala de Coma de Glasgow. TCE, traumatismo crânioencefálico, quando a gente tem um Glasgow menor ou igual a 8, é um TCE grave. Se eu tiver um Glasgow ali entre 9 e 12 pontos, é um TCE moderado. Se eu tiver um Glasgow entre 13 e 15 pontos, é um TCE leve. Então, grave, moderado e leve. Leve, moderado e grave. Certinho? Beleza? Ok? Isso daqui você tem que memorizar. Coloca um post-it em cima da geladeira e memoriza isso daqui, porque isso daqui é importante. E pode ter certeza, vai cair na sua prova. Oitava questão aqui, 2025, foi pelo analista judiciário, considerando os protocolos aqui de suporte básico de vida no Serviço de Atendimento Móvel Urgência, né, SAMU, jogo o próximo item. No caso de obstrução leve ou grave em pacientes responsivos, deve-se empregar a manobra de Helmich. E aí, certo ou errado? Certo ou errado, candidato? Manobra de Helmich. Manobra de Helmich. Certo ou errado? Preste bastante atenção. Se eu tenho um paciente, esse paciente aqui, ó, eu tenho um paciente, esse paciente teve uma obstrução das vias aéreas. Essa obstrução das vias aéreas é leve ou grave, certo? Leve ou grave. Em pacientes responsivos.
deve-se empregar a manobra de Helmich? E aí, o que vocês acham? Em caso de obstrução leve ou grave, em pacientes responsivos, deve-se empregar a manobra de Helmich? Essa foi uma questão de 2025 da banca Sebrasp, foi para analista judiciário enfermeiro. E aí, certo ou errado? Gente, essa questão tá errada, tá? John, tá errada? Tá errada. Por quê? Porque o meu paciente tá responsivo. John, vai aplicar em responsivo? Não, veja só. Desobstrução das vias aéreas. O que é que acontece? A obstrução das vias aéreas por corpo estranho, OVACI, é desencadeada por causas extrínsecas, ou seja, alimento e objetos, e causa intrínseca, que seja o próprio organismo. Por exemplo, a queda da língua ou edema de glote. Aí eu tenho aqui OVACI extrínseca, alimento, objeto, OVACI extrínseca, alimento, objeto, pedaço de carne, enfim, né, tá ali, tá engasgado, foi uma alvácia, obstrução de via aérea por corpo estranho extrínseca, porque dependeu de algo que veio de fora. E agora eu tenho a alvácia intrínseca, ou seja, queda da língua, edema de glote. Eu tenho lá a língua não vai sair. Aconteceu a queda da língua, então edema de glote, então foi causa intrínseca, tá? Em linhas gerais, as condutas em relação à desobstrução das vias aéreas devem seguir a situação clínica do paciente e da vítima. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, veja só. Conduta, obstrução leve em pacientes responsivos. O que é que vai acontecer? Eu vou acalmar o meu paciente e estimular a tosse. Se a obstrução foi leve, o paciente ele está responsivo, ele consegue responder. Vou acalmar ele, se acalma e vou estimular a tosse do meu paciente. A questão, ela misturou, né, obstrução leve com obstrução grave ou grave, em pacientes responsivos, deve-se empregar a manobra de Helmich. Leve, você não aplica a manobra de Helmich, tá? Por quê? Porque você vai estimular a tosse do meu paciente. Aqui, ó, leve, eu vou estimular a tosse do meu paciente, tá? Leve em pacientes responsivos. Por isso a alternativa estava errada, porque ela misturou grave com leve ali. Obstrução grave em paciente responsivo. Aí sim eu faço a manobra de Helmich, tá? Então, a questão, ela trouxe aqui, ó, leve ou grave. Leve, eu faço ele tossir, tosse. Grave, eu faço a manobra de Helmich, tá? Então, como ele trouxe aqui essas duas, né, alternativas, assim, deixou o item errado. Então, preste atenção, candidato. A CESP ama isso daqui. Ama isso daqui. Obstrução de via aérea por corpo estranho. A obstrução de via aérea é leve. Leve em paciente responsivo. O que é que eu faço? Eu acalmo o meu paciente e estimulo a tosse dele. Agora, a obstrução é grave e o paciente está responsivo. Foi grave e é responsivo. O que é que eu faço? Manobra de Helmich. Agora, a obstrução é grave e meu paciente está irresponsivo. Aí eu vou fazer a RCP, ressuscitação cardiopulmonar, tá? Na tela, diretor, bora. Obstrução grave em pacientes irresponsivos, ou seja, a obstrução foi grave que ele não responde mais. Realizar a RCP, ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade e remover o corpo estranho, se possível. Observação, na situação apresentada deve-se fazer aqui uma RCP de alta qualidade e observar as vias aéreas nas pausas de compressões, a fim de saber se o corpo estranho pode ser removido com segurança. Aqui está o modelo, né? Como se faz aqui a questão da manobra de Helmich. Você vai fazer, né? Colocar as mãos assim em posição de J, uma sobre a outra. Aqui no apêndice tifoide, você vai fazer como se fosse um J, assim, tá? Você faz assim, ó. Você faz assim e faz como se fosse um J, tá? Para dentro, para desobstruir aqui no apêndice tifoide do meu paciente. Atualização aqui, né, sobre o suporte básico de vida, ou suporte básico de vida em pediatria, atualização sobre obstrução de via aérea por corpo estranho. Para crianças com obstrução de via aérea por corpo estranho, OVACI grave, o que é que vai ser feito? Deve ser realizado ciclos repetidos aqui de 5 golpes nas costas, ó, 5 golpes nas costas, certo? 5 golpes nas costas, alternado aqui de 5 compressões abdominais, até que o objeto seja expelido ou a criança fique inconsciente. Porque se a criança ficar inconsciente, eu vou fazer RCP, tá? Então, aqui em caso, eu estou falando de OVACI, obstrução de via aérea por corpo estranho, em pediatria, tá? John, mudou, trouxe essa atualização. Aqui, no último slide, aqui era em adultos, tá? Adultos e adolescentes, tá bem? Beleza? Manobra de Helmich. Agora, aqui,
né? Atualização sobre suporte básico aqui de vida em pediatria, atualização. Crianças com obstrução de via aérea por corpo estranho. Essa OVACE é grave, deve-se realizar aqui o ciclo repetido de 5 golpes nas costas e 5 compressões abdominais até que o objeto seja expelido ou a criança fique inconsciente. Para bebês, né, OVACE com obstrução de via aérea por corpo estranho grave, deve-se executar aqui deve-se executar ciclos repetidos de 5 golpes nas costas, alterado de 5 compressões torácicas, até que o objeto seja expelido ou o bebê fique inconsciente. Então, ó, trouxe essa questãozinha aqui, extremamente importante, importantíssimo, para você aqui que está estudando para a banca Sebras. E para outras bancas também que estão assistindo essa aula. Veja só. Quando a gente traz aqui a questão da obstrução por via aérea por corpo estranho, obstrução por via aérea por corpo estranho, na criança, a gente vai realizar 5 golpes nas costas e 5 compressões abdominais. Já no bebê, cuidado, que a observação é o quê? 5 golpes nas costas e 5 compressões torácicas. 5 compressões torácicas, não é abdominal. Então, na criança, 5 compressões nas costas, 5 golpes nas costas e 5 compressões abdominais, tá? Na criança. No bebê, 5 golpes nas costas e 5 compressões na região torácica, até que o bebê ou a criança fique inconsciente. Porque se ficar inconsciente, a gente vai fazer RCP. Questão aqui da Sebrasp, foi da Polícia Federal, 2025, foi para enfermeiro. Com relação ao atendimento a pacientes em situações de urgência e emergência, julgue o item subsequente. Ó, vamos lá, preste bastante atenção. Um paciente em parada cardiorrespiratória decorrente de intoxicação deve ser classificado conforme o protocolo de Manchester na cor laranja, pois apresenta risco de morte. Gente, ó, o paciente, acompanhe comigo, tome cuidado aqui com o protocolo de Manchester, né, e protocolo do Ministério da Saúde, que traz lá as cores, tá? Vermelho, amarelo, né, azul e verde. As cores, a classificação de risco. Vou trazer observações importantes. Classificação de risco, ela é privativa do enfermeiro, a gente tem uma resolução do COFEN, que traz aí essa atribuição como privativa do enfermeiro. Classificação de risco é do técnico, John? Não. É do auxiliar? Não. É do fisioterapeuta? Não. É do médico? Não. Classificação de risco, ela é privativa do enfermeiro, tá? Segundo o Conselho Federal de Enfermagem. Nota isso, porque isso pode cair na sua prova. Paciente, ele está aí em parada cardiorrespiratória decorrente de intoxicação. Em parada cardiorrespiratória decorrente de intoxicação. Deve ser classificado conforme o protocolo de Manchester na cor laranja? Não, gente, é na cor vermelha. Laranja espera 10 minutos. Eu vou esperar 10 minutos para esse paciente ser atendido? De jeito nenhum. Alternativa errada, tá? Aí aqui eu trouxe para vocês a classificação de risco do Ministério da Saúde e o protocolo de Manchester. Protocolo de Manchester, imediato, vermelho. Laranja, muito urgente, 10 minutos. Amarelo, urgente, né, 60 minutos. Pouco urgente é verde, 120 minutos. E não urgente é 240. Então, para memorizar, aqui você canta 0, 10, 0, 10, 60, 120, 240, tchum, tchá, tchum, tchá. 0, 10, 60, 120, 240, tchum, tchá, tchum, tchá. É o protocolo de Manchester. 0, 10, 60, 120, 240, tchum, tchá, tchum, tchá. É o protocolo de Manchester. 0, 10, 60, 120, 240, tchum, tchá, tchum, tchá, tchum. Se ligou? Se liguei, John. Bora! E o Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde traz a classificação vermelha, amarelo, né? Urgência, atendimento mais rápido possível, prioridade não urgente verde e consultas aqui de acordo com a complexidade do horário de chegada azul. Ele não traz a cozinha laranja, tá? Então guarda isso no coraçãozinho de vocês. 10ª e última questão. Também foi da Polícia Federal 2025, foi para enfermeiro. Com relação ao atendimento a pacientes em situações de urgência e emergência, julgue aqui o item subsequente. A avaliação neurológica do paciente politraumatizado foca a avaliação do seu nível de consciência por meio de 4 indicadores: abertura ocular, resposta verbal, resposta motora e reatividade pupilar, sendo indicativo de um grau de lesão moderado, resultado aqui entre 3 e 8 na escala de coma de Glasgow. Gente, pem. A questão veio bonitinha, veio maravilhosa, mas chegou lá no final, fez merda. Por quê, John?
Porque quando a gente fala aqui do indicativo de lesão moderada na escala de coma de Glasgow, a pontuação não é de 3 a 8, não. Qual a pontuação, tio John? Ó, tá errada essa questão. A pontuação aqui, ó, moderado, de 9 a 12. Menor do que 8 já é grave, tá? Na escala de coma de Glasgow. Então, toma bastante cuidado. Caiu no concurso da Polícia Federal, concurso de alto nível. Então, isso daqui precisa memorizar. Lesão leve, de 13 a 15 pontos na escala de coma de Glasgow. Moderado, de 9 a 12 pontos na escala de coma de Glasgow. E o TCE grave aí, menor ou igual a 8, indicativo de intubação. Aqui tem que intubar o paciente, senão ele morre, tá? Belezinha? Ok? Então, ó, faça por você, porque se você não fizer por você, ninguém mais o fará. Lhe aguardo em uma outra oportunidade para a gente trabalhar mais temas da Banca Sebrasp. Um beijo, até a próxima aula e continue fazendo por você. Tchau, tchau.